Táxis e Patrícia Carreiro, trabalho numa empresa que é parceira da Uber. Muito obrigado a ambos por estarem aqui. Humberto, porquê é que a Uber tem sucesso? É uma boa questão. A Uber é anunciada como uma empresa de sucesso, no entanto aparece como uma empresa que tem milhões de prejuízos. Não sei tanto como é que neste paradigma as duas coisas se juntam. Como é que uma empresa que tem tanto sucesso tem tanto prejuízo e acumula tantos prejuízos durante tantos anos. Em Portugal, uma empresa que tenha mais do que 3 anos de prejuízos, simplesmente Já ouviu não falar pode de continuar a algum trabalhar. cliente que tenha utilizado o serviço Uber e que tenha regressado aos táxis porque não foi devidamente tratado na Uber? Conheço alguns. Eu, inclusivamente, já andei na Uber. Já experimentou? Já. E então, o que é que lhe pareceu o serviço? Pareceu-me que havia um padrão na seleção dos motoristas. Sim. E esse Um padrão correspondia a... que, de certa forma, preocupou. Todas as minhas viagens foram entregues às autoridades, porque, de facto, eram prestadores ilegais. Fui transportado por seguranças, fui transportado por pessoas, pelo menos aquela conversa que tinha com os motoristas era isso que eles diziam, pessoas de claques de futebol. Mas alguma vez foi mal servido quando recorreu a estes serviços? Depende do que é que significa ser mal servido. Diga. Do ponto de vista da viatura, a viatura é recente. Sim. Mas das 3 viaturas em que andei, uma era uma viatura com pouco mais de 8 anos e as outras eram viaturas de renta-car, pelo menos aquilo que eles disseram. O que acontece é que os trajetos pelos quais me levaram foram muito maiores, me deram uma volta imensa e isto está, inclusivamente, a Previdência Cautelar, que a Antral interpôs e que ganhou 2 vezes seguidas. Os tribunais bloquearam, pediram a todas as autoridades portuguesas para bloquear a Uber e Tal não sucedeu. tal não sucedeu, não se compreende porquê. Revê-se naquela afirmação de que porrada não vai faltar? Não, de todo. Para mais De todo. dito por um dirigente de uma associação? Sabe que os dirigentes são dirigentes, mas nem sempre têm o dom da palavra e nem sempre dizem aquilo que deveriam dizer. A mensagem que eu levo de todos os motoristas da cidade de Porto é que vamos para uma manifestação pacífica, vamos manifestar-nos Dia 10, não contra a Uber, dia 10. Não nos vamos manifestar contra a Uber, vamos nos manifestar pela defesa da igualdade. Sim. E o projeto de lei que vai sendo discutido defende tudo menos igualdade. Defende o antagónico da igualdade. Sim, porque há pelo menos uma proposta deste governo para que estas empresas sejam legalizadas, onde aquilo que se requer não é tanto quanto aquilo que é exigido aos taxistas, é isso? Muito menos. Repare, eu não conheço nenhum transportador, Sim. desde barcos, aviões, helicópteros, carrinhas de transporte de mercadorias, táxis. Não conheço ninguém que possa transportar, possa fazer um serviço de transporte Certo. que não tenha alvará. E neste projeto de lei pressupõe-se que estas empresas não tenham alvará, apenas precisem de pedir, aliás, não é pedir, dar uma informação prévia, vou começar a operar, e o próprio projeto de lei diz que fica entregue a estas empresas a organização do mercado. Deixa eu ouvir a Patrícia também, Humberto, por favor. A Patrícia está aqui connosco. Faz este género de serviços, não diretamente com a Uber, mas com uma empresa que é parceira da Uber. O que é que lhe dizem aos seus clientes? Bom dia. Bom dia, para já, Bom dia. a todos. E obrigada pelo convite. Em primeiro lugar, eu gostava de dizer que além de ser motorista da Uber, ou de um parceiro Da Uber, sim. por acaso também tenho cabo de motorista de táxi. Sim. Mera coincidência. Conduzo Uber porque prefiro Porque? Uber. Não tenho nada contra os motoristas de táxi, Sim. apesar de ter sido recentemente agredida de uma forma que não consigo descrever. Acho que foi das coisas mais horríveis que Nem sabemos. se pode fazer. Patrícia, mas eu tenho imediatamente que lhe perguntar porque é que prefere então ser motorista da Uber a ser motorista de táxi? Prefiro porque me revejo mais na postura, naquilo que nos exigem da Que é? Uber.
Diga. que é a forma como nós temos que nos apresentar perante o cliente, o nível de educação que nos exigem, o nível de postura, de relacionamento, de diálogo. Portanto, os seus colegas não são todos seguranças? Na minha empresa eu não conheço nada desse género. Aliás, a empresa onde eu estava, esta é a segunda onde eu estou, nada disso, pelo contrário. Inclusive transportamos pessoas de vários estratos sociais. Exigem-nos, eu por exemplo na minha empresa que eu saiba falar inglês e de preferência mais outra língua, que tenha algum nível de cultura geral. Os nossos carros têm que estar permanentemente limpos, impecáveis. Os carros são recentes, sempre novos, estão limpos. É impensável não ter água no carro, não ter um reforçado, não ser cortês com o cliente. É completamente São impensável. essas as diferenças que consegue estabelecer entre o serviço que é prestado pelos táxis e o serviço que é prestado pela Uber? Essas são algumas. São algumas. Além de que eu não posso concordar com algumas coisas que o Humberto disse Naturalmente. em relação ao trajeto, porque isso não corresponde à realidade. O trajeto, a plataforma tem um trajeto que é um GPS. O GPS calcula, por definição, o trajeto mais curto e sempre que o cliente entra no carro, sabe exatamente qual é o caminho que vai levar. que vai levar e segue no seu smartphone se quiser. Se quiser também. E nós, por norma, seguimos aquele trajeto, mas perguntamos ao cliente. Sem utilizar as faixas de Exatamente. luz, vocês podem ter que levar o cliente por outros caminhos que sejam mais distantes. O GPS calcula o trajeto mais rápido como se nós fôssemos um carro normal. Como vocês fossem um carro normal, não como se fossem um transporte especializado, não é? Agora, vamos supor, o Jorge entra no meu carro. Sim. O GPS calcula que o melhor trajeto mais rápido para si é aquele, mas o Jorge diz-me, olha Patrícia, mas eu estou com pressa, e até, se bem que é mais longe, mas por ali há menos trânsito, por norma, vamos antes por ali. Ok, fica ao seu critério. Nunca temeu por estar a prestar um serviço ilegal? Eu não considero que esteja a prestar, nunca considerei que estivesse a prestar um serviço ilegal. Mas a lei teve inclusivamente que ser revista, ou pelo menos aparentemente ser revista, para que se aplicasse uma outra lei que permitisse a circulação dos nossos serviços. Eu, na minha perspectiva pessoal, eu estou a falar em termos pessoais, eu não acho que o termo correto seja ilegal. Eu acho que havia um buraco na lei, que são coisas diferentes. Sim. Eu acho que havia uma lacuna na lei. Não estava perspectivado isso, nunca tinha acontecido. A existência de um serviço de transportes como este. Portanto, não estava previsto que um serviço destes pudesse existir, tal como aconteceu noutros países, que também quando o Uber apareceu noutros países, ou Uber ou outros operadores semelhantes, os próprios governos desses países também não tinham... Não acha que é necessária uma formação específica para um motorista? Qualquer um de nós pode considerar que é um desenrasco para o nosso orçamento sermos motoristas e estarmos a fazer 3 horas por dia de motorista sem ter qualquer... Concordo plenamente. Se bem que, repare, este CAP, que é o tal certificado de aptidão profissional, que os motoristas de táxi têm que fazer. Sim. Para já uma coisa... quantas horas? 125 horas. 125 horas. Que eu também fiz, por acaso. Sim, o seu caso é um caso de exceção, não é? Para já é uma coisa relativamente recente, porque isso não existia. Sim. Portanto, andamos aqui décadas e décadas e décadas, todos nós, dentro de táxis, com motoristas que eram motoristas de táxis que sabiam conduzir. E não tinham nenhuma especialização. Há quanto tempo existe esta formação específica obrigatória? Há décadas. A senhora se calhar está a fazer alguma confusão entre CAP e CMT. O CMT é uma carteira de motorista de táxi que essa sim alterou o nome o ano passado. Mas o CAP já existe há vários anos. Há mais de 15 anos que existe o CAP. Eu gostava de salientar um aspecto, porque para nós... Mas com a urbanidade consegue-se tudo. Naturalmente, mas é exatamente esta postura que nós temos tido. E eu só consigo entender Não algo. acredita que com cargas de porrada se resolve o problema? Não acredito. Eu também Não acredito. Não é isso que vai acontecer. Não é isso que pode acontecer. É isso que aguardamos todos. E volto a reafirmar. Nós vamos em defesa das nossas famílias e vamos em defesa daquilo que é a legalidade e daquilo que é a justiça, que não está a acontecer desde que algumas empresas entraram no mercado
e que não está perspectivado que aconteça com este projeto de lei. Que ainda não estão legalizados, nem há datas para já para estarem legalizados. Há um projeto que está em discussão ainda. Está em discussão, ainda não é de conhecimento total. Eu gostava de salientar aqui algumas diferenças. Em termos do trajeto, pronto, eu não vou entrar na discussão porque aquele trajeto foi o trajeto que me levaram. Não estou a generalizar, mas sei, e muitas vezes os nossos motoristas, que também têm GPS, desde 2009, que a Táxis Invita, a Retalis em Lisboa e muitas outras centrais, entretanto, todas elas têm sistemas digitais de seleção das viaturas, e desde 2012 temos aplicações móveis para pedir táxis. Todas as centrais dos grandes centros urbanos têm isso. A Uber não trouxe isso de novo, já existia, se bem que está escondido. Por exemplo, na cidade do Porto existe Táxis Invita e a Central Rádio Táxis. Existem duas centrais que concorrem desde há 30 anos. Certo. Eu olho para a Uber e tenho dito isto aos nossos motoristas. Vejam estas empresas, se bem que ilegais, como uma forma e um aliado. Eu tenho visto a Uber e tenho subido no volume de serviços, porque houve muita gente que nem se lembrava que o táxi existia, nem tinha essa opção como válida para transportar, mas de repente começou-se a falar tanto do táxi que passou a haver mais clientes. Eu tenho mais clientes. Deixa-me perguntar-lhe o seguinte, espero que compreenda que tenha aqui que colocar algumas questões. Se este serviço prestado pela Uber é um serviço que tem volume de negócio, pelo menos não tem problema em volume de negócio, tem clientes regularmente. Sim, o dia todo a trabalhar. O dia todo a trabalhar. Que é uma das queixas dos taxistas atualmente, é que têm pouco trabalho. Ora, se conseguem trabalho, têm que ter algumas características que façam com que haja diferença entre optar por um táxi e optar pela Uber. Nunca procuraram vocês saber, bem, sei que fez a sua experiência pessoal, mas nunca tentaram procurar saber quais é que eram as virtudes da Uber para alterar alguns dos vossos comportamentos que vos levasse a recuperar esses clientes que vocês perderam? Sim, tentamos. Vou dar alguns exemplos. A nossa frota tem 240 táxis. Cerca de 150 já tem internet gratuita para os clientes que querem usar. Temos sugerido aos motoristas que realmente tenham água. Temos sugerido aos motoristas que realmente tenham uma postura de condução diferente. Fizemos parcerias com alguns concessionários para renovarem a frota. E isso está a acontecer. A média de idade dos táxis, neste momento, está a ser muito mais recente do que aquela que existe. E quando aparece um projeto de lei que fala de 7 anos limite das viaturas para estas plataformas, o setor está perfeitamente à vontade para dizer, por que não 10, por que não 12, estamos disponíveis a limitar. Nós próprios queremos prestar um bom serviço aos clientes. E há vantagens na Uber, mas há desvantagens. E uma das vantagens que eu encontro é que os táxis têm concorrido entre centrais e entre si próprios pela qualidade, por prestar o melhor serviço para conseguir ter uma melhor aceitação. E vejo nos discursos de motoristas destas plataformas a obrigatoriedade. Repare naquilo que a senhora disse, a Patrícia disse, é impensável que nós não tenhamos, é-nos exigido que tenhamos isto. Não, nós não exigimos, nós aconselhamos, desenhamos diretrizes, dizemos aos nossos associados, acho que isso é que pode fazer a diferença. Nós somos clientes cada vez mais exigentes. O problema das plataformas. O problema das plataformas. O problema das plataformas e do tipo de negócio que fazem é que eles podem decidir quais são os motoristas de um dia para o outro. Não tem vínculo laboral. De um dia para o outro. Quando é que ele se porta bem e quando é que ele se porta mal. E mesmo que ele se tenha portado bem, se não tiver sido bem aceito pelos clientes e tiver uma média de avaliação inferior, mesmo que injusta, esse motorista pode simplesmente de um momento para o outro deixar de trabalhar. Nós nos táxis, temos que funcionar. Mais valia para o cliente haver uma avaliação e se uma série de avaliações forem negativas, a empresa não permitir que preste um serviço? Mas repare, no Código do Trabalho é suposto haver formação, é suposto haver processos disciplinares. Nós próprios fazemos tratamento de reclamações, tentamos aproveitar aqueles motoristas e aquilo que o Estado faz até hoje é que deveria fazer muito mais vezes, e muitas vezes nós denunciamos comportamentos menos próprios de alguns motoristas, que eu tenho muito orgulho em todos os motoristas, com alguma exceção, uma ou duas exceções.
ovelhas negras há em todas as áreas, todos os setores empresariais. Precisamente, mas eu tenho muito orgulho nos motoristas da minha central, tenho muito orgulho dos motoristas do Porto, tenho muito orgulho na maior parte dos motoristas do país, porque sei que prestam um bom serviço e um serviço social. Repare, a definição de prisão é a ausência de liberdade. Certo. Imagina os idosos. Os idosos que não têm multibanco, que não têm mobilidade, que não têm um smartphone de última geração. Bom, mas é que aí vocês têm um nicho de mercado que não tem a Uber, não é? Mas repare que nós com esse mercado não conseguimos prestar o serviço e não conseguimos ter a sobrevivência. Aquilo que o Governo diz no projeto de lei é que os táxis ficam só com o serviço de rua, ou seja, está quase a entender que as centrais de rádio e táxi deixam de existir porque definem ailing. Eu, se tivesse que arriscar, diria que este projeto de lei foi desenhado por lobbyistas estrangeiros e traduzido para português. Porque as expressões e aquilo que estão a implementar, tentar implementar, por exemplo, no mesmo dia que o projeto... já foram ouvidos pelo Governo após este... Várias vezes. No mesmo dia que o projeto de lei é enviado para as associações, em São Paulo, há um tribunal que diz que aquele projeto é inconstitucional, tentou legalizar a Uber. No mesmo dia há um projeto que diz é inconstitucional porque não define contingentes. Deixa eu ouvir agora a Patrícia só para alguns instantes. Patrícia, queria rebater algumas coisas que o Humberto estava a dizer e depois tinha mais algumas questões para lhe colocar. Ia só corrigir, se calhar eu expressei-me mal, ou se calhar o Humberto interpretou mal. Eu quando digo é impensável não termos água, eu percebo. Isto não é uma exigência da Uber. Atenção. Na minha empresa em concreto é assim. Agora, depois é como, imagina, o Humberto está como um industrial, suponhamos, tem uma frota de 4 ou 5 carros e será o Humberto, enquanto empresário, que vai dizer aos seus motoristas como é que quer que eles se comportem, ou se quer que lave o carro todos os dias, ou dia sim, dia não. Portanto, é a mesma coisa. No meu caso, eu estava-me a referir ao meu caso em concreto. Agora, é assim, o que eu acho, genericamente, é que, em primeiro lugar, eu acho que há mercado para todos. Em segundo lugar, eu acho que nós, na minha opinião, o que eu acho é que nós evoluímos, há espaço para a concorrência é saudável e não se com regras, concorda que com regras, obviamente, concordo completamente, com regras, com legalidade, com legislação, com tudo. Nós também reconhecemos aqui na RTP que evoluímos a partir do momento em que tivemos concorrência. Ora bem, pronto. Agora, o que é que acontece? Eu acho é que não é à força, na minha ótica, não é à força, nem insultando, nem agredindo, nem partindo vírus, nem forçando, nem proibindo o cliente de entrar dentro dos carros que se faz isto. Sim, mas também se compreende alguns momentos de desespero. Sim, mas agora repare, se nós formos todos para a rua, agora resolver os problemas todos à pancada, evidente. Quer dizer, vivemos aqui numa República das Bananas, não é? Não pode ser. Patrícia passa recibo. Clado. Os seus serviços do Uber. Sim. São passados recibos. Sim. As deduções de impostos dos motoristas têm que ser assegurados por cada motorista. Eu sou uma prestadora de serviços como um prestador de serviços. Como um prestador de serviços qualquer. Portanto... Mas, por acaso, neste momento é assim. O que não significa que eu não venha a fazer um contrato efetivo de trabalho com a empresa com que trabalho. Para a qual presta serviços agora. Humberto, 30 horas chegam para a formação de um motorista? 30 horas é sensivelmente um módulo de comunicação e relações interpessoais do curso de motorista de táxi. Segundo percebemos, por aquilo que nos foi contado pela Patrícia, que é a totalidade daquilo que está percebemos pelo relato feito pela Patrícia, será a grande diferença que as pessoas sentem dos táxis para os serviços Uber. É que nos serviços Uber são melhor tratados na relação pessoal. Porque outra coisa, desculpa interromper, é que há pouco, quando o Humberto dizia que já existia o telecap, mas que teria outra designação, e ele também não era composto por estas horas e por estes módulos. Tinha mais horas. Pronto, mas ainda mais horas. Mas não, o conteúdo era completamente diferente. O conteúdo era diferente. Deixa-me ver só o que é que exige aqui o Governo, porque eu tenho também aqui estas notas, e caso não estejam todas precisas, dado que isto foi anunciado pelo Ministro do Ambiente, o que é exigível, segundo o Ministro do Ambiente, é que se aprenda a guiar nas técnicas de comunicação interpessoal, conhecimentos de primeiros socorros, todas estas valências podem estar inseridas no pacote de 30 horas. Isto foi anunciado. É curioso. Como é que se consegue formar uma pessoa? Não se consegue formar uma pessoa em 30 horas com estes conhecimentos, é que tiramos todos a carta quando temos 18.
questão é exatamente essa. Repare, Eu penso é que não chega a tirar a carta para ser um condutor, não é? De um turista profissional. a senhora Patrícia é uma senhora bonita, Sim. tem boa aparência, tem boa aparência, Sim. mas repare, quantas motoristas de táxi, quantas condutoras de Uber é que existem na cidade de Porto? Tem noção? Não tenho. Na empresa onde eu estava anteriormente éramos mais mulheres que homens. Pronto. Sim. Mas Nós, não tenho felizmente, noção, não. temos cada vez mais mulheres motoristas Sim, de sim. táxi e Os mulheres. jovens na rua. Na empresa onde Sim, trabalhei antes de táxi, fui a primeira mulher A taxista. primeira mulher taxista, sim. Sim, Diga. eu, na minha central, passado 23 anos, consegui ter a primeira mulher a atender telefones e todos os operadores falam Sim. inglês naquela casa. Sim, sim, sim. Qualquer estrangeiro que ligue para a central consegue falar em inglês, não obstante prestamos esse serviço. Mas repare, eu, que tenho a minha esposa, que adoro, tenho as minhas filhas que adoro, Sim. nunca me sentiria seguro a pedir uma viatura de um Uber descaracterizada que fosse transportada por qualquer pessoa. Em Portugal temos um ditado popular, infeliz, que é entre marido e mulher não se mete a colher. É, infelizes. Diz. Infeliz. Diz bem. Sim. Mas repare que a maior parte das pessoas que vê, que testemunha, e há alguns programas que já exploraram esse aspecto, Sim. que vê um homem a agredir verbalmente, Sim. a tratar mal, Está a a perceber onde é que quer discutir chegar, Humberto? Sim. com qualquer pessoa dentro do seu carro ou fora, Sim. não intervém. Mas se qualquer pessoa vir uma viatura de táxi, Sim. identificada, vai dizer maldito do taxista. O que é que estás para aí a fazer? Para imediatamente. É um motorista profissional. Não é? A questão, É um motorista profissional. a questão não é que os Tem motoristas até de táxi mais fazem isso. responsabilidade do que qualquer outro motorista, não A é? questão é que os motoristas de táxi não fazem isto. Mas se houver alguém que faça, Sim. e ninguém está livre de qualquer pessoa, a qualquer momento, de lhe passar qualquer Nós coisa pela podemos cabeça, cruzar com... Sim. pronto, Diga, Humberto. qual é a segurança que nós temos, qual é a segurança que eu tenho, no meu Sim, caso sim, pessoal, sim, sim. de ter um familiar dentro de uma viatura descaracterizada, que ninguém percebe qual é, e que o projeto de lei diz que há um dístico, que não vai ter qualquer informação sobre o serviço que presta, mas vai ter apenas um dístico. Eu percebo quais são os seus cautelas de segurança a que faz Eu referência. percebo porque é que o juiz, no Tribunal da Relação de Lisboa, diz e reafirma que estes transportes ilegais não caracterizados são uma ameaça ao público, são um perigo público. E isto está dito na Previdência Popular. Eu percebo que o Humberto Isso está... preocupa. Nos táxis descaracterizados também só tem a letra A ou a letra T. Tem a letra A e a letra T. E Ou a letra A ou a letra T. isso é uma boa questão. Porquê que os Qual é a grande contingentes... diferença que o Humberto vê, por exemplo, entre a letra A e o Uber? Eu posso sentir o mesmo nível de insegurança, o consumidor Com a letra A normal ou com a letra T, pode ou se ser- tiver a letra U, por ser Uber. Eu não Não vejo sabemos qual vai ser, qual não é... sabemos qual vai ser o dístico. Não sabemos. Mas quer dizer, Ainda não vimos. mas são carros descaracterizados na mesma. Que é Os curioso. de letra A e os de letra É T. curioso, desde 1998, que existem, e há estudos que dizem isto, Sim. existem viaturas de táxi caracterizadas, com certeza, caracterizadas em excesso, quer na cidade de Porto, quer na cidade de Lisboa, que existem necessidades, viaturas descaracterizadas de letra A, mas desde 1998 que não existe uma licença para esse mercado, onde há necessidades. Sim. E o setor do táxi tem a possibilidade e tem a capacidade para dizer há táxis a mais e há pessoas interessadas em passar para descaracterizados. Cria-se um contingente, cria-se regras de mercado. Sim. E não se diga, num Estado de Direito, que a organização do mercado, isto está textualmente no projeto, a organização do mercado é gerida por uma empresa particular. O povo português, a sociedade portuguesa, não merece que, de um momento para o outro, o valor do serviço dispare só porque há uma greve dos autocarros, só porque há uma greve da Carris ou só porque há uma greve do metro. E isto acontece na Uber todos os dias. O táxi tem sempre o mesmo preço. Vamos aguardar que no nosso país, e julgo que é para o bem de todos, as empresas que operam, seja a Uber, seja uma empresa de outra ramo de atividade qualquer, o faça dentro da lei. Essa é que é a esperança que todos mantemos para que todos possamos contar com os serviços que são prestados e que também possamos reclamar deles com alguns direitos. Muito obrigado a ambos e aprecio o facto de termos aqui conversado com a Urbanidade sobre um tema que, de facto, também influencia em certa medida a vida de todos nós. Muito obrigado. Obrigado.